Olá, que prazer imenso em receber você aqui. Sou o professor Leandro, da Academia Brasileira de Desenvolvimento Humano, e vamos continuar com o nosso assunto, gestão de conflitos, convergência. Hoje nós vamos trazer um material aqui fantástico. O que normalmente ocorre quando as pessoas têm diferença de opinião, diferença de visão da vida, tanto na vida pessoal, mas claro, principalmente na vida profissional, no dia a dia. Quais são as 4 reações frente ao conflito mais existentes, mais comuns no dia a dia e como que você deve reagir, o que é ideal para você fazer para ampliar, para aprofundar o teu relacionamento interpessoal. Mais uma matéria aqui então da Brad voltada para a área social da NR1. Então tá aí o e-book que nós vamos explorar e tá para baixar no teu aplicativo. Ele é o guia oficial da Academia Brasileira para Prevenção de Conflitos e Convergir, que é o mais importante. Basicamente, como líderes, RHs e equipes podem transformar a diferença em convivência saudável, maturidade relacional, proteção psicossocial no trabalho. Ele é um guia prático e profundo sobre as 4 reações frente ao conflito aplicadas à realidade das empresas e à nova NR1. Por que esse tema é tão importante? Porque esses conflitos eles fazem parte da vida humana hoje e sempre, no passado, hoje e sempre, portanto, fazem parte da vida corporativa. O que diferencia ambientes saudáveis de ambientes desgastados não é a ausência de conflito, mas a forma como ele é vivido, interpretado e conduzido dentro do relacionamento interpessoal. Esse material aqui foi desenvolvido então para ajudar os líderes e as empresas a reconhecerem, a compreender essas 4 reações frente ao conflito e como que elas impactam no clima organizacional, a confiança, a comunicação e a saúde relacional das equipes. Empresas maduras não eliminam toda a diferença, elas aprendem a conduzi-la. Vamos adiante. Então o conflito, a gente sabe que ele é inevitável. A forma de reagir, não. Onde existem pessoas convivendo, existem diferenças. Opinião, cultura, interesse, ritmo, temperamento, valores, forma de enxergar. O conflito não pode ser tratado como um acidente raro, ele pode ser muito comum dentro da empresa. Ele faz parte da vida humana. O que realmente muda tudo é isso aqui, ó. A saúde do ambiente de trabalho não depende da ausência de conflito, mas da qualidade da reação quando o conflito aparece. Quando é que ele se torna um risco, então, aí na tua empresa? Quando tem conflitos frequentes, mal conduzidos, agressivos, silenciosos ou tóxicos, que deixam de ser, então, um desconforto cotidiano, passam a afetar o clima, a confiança, a segurança emocional, a cooperação, a retenção de talentos e a própria saúde dos colaboradores. A gente sabe que hoje em dia isso está cada vez comum. Por que a NR1 tornou esse tema ainda mais relevante, pessoal? Porque ela exige, então, que a tua empresa identifique, previna e trate o risco psicossocial no trabalho. Conflito interpessoal, ambiente hostil, falha de comunicação, baixo suporte organizacional e muito mais adoece consideravelmente, de forma reconhecida, as pessoas. É um risco real esses problemas de relacionamento, né? Então a gente tem estresse e fadiga gerado por conflito crônico, baixo suporte emocional no ambiente de trabalho. Muitas vezes, em algumas empresas, nós temos assédio e hostilidade, padrões relacionais tóxicos que degradam a saúde psicossocial da equipe e conflitos interpessoais, tensões que são mal conduzidas, que fragilizam os vínculos, clima e desempenho coletivo. Então o conflito não é o problema é a reação sem consciência, pessoal. Você já viu eu falar um pouco desse assunto em outros vídeos, faz parte. Vamos aprofundar sempre cada vez mais, com visões diferentes, para termos um profundo entendimento da área. Então o conflito ele não é um sinônimo automático de desajuste. Aconteceu um conflito, poxa, deve estar com um problema naquela equipe, deve estar com um problema nessa empresa. Não é. Ele é um sinal de diversidade de pensamento, pessoas analisando de realidade de formas diferentes. E em muitos casos isso é saudável. A equipe onde ninguém discorda, de nada pode parecer organizada por fora, né? Mas pode estar apenas silenciosa, apática ou emocionalmente distante. Olha os conflitos naturais que mais existem. Conflito de cultura, conflito de opinião, conflito de interesse, conflito de visão de mundo. Padrão mais comum, a maioria das pessoas não foi educada para lidar com as diferenças de opinião. Quando alguém discorda, o reflexo é, né, a gente viu, se você já viu lá o William Maurício, para defender a própria posição e atacar do outro. Muita gente entra numa conversa já armada emocionalmente, né? Como se precisasse preservar a própria identidade. Às vezes pessoal, às vezes é uma questão de autoestima. Esse ser humano, durante a infância,
Talvez ele tenha sido muito reprimido ou tratado de forma muito bruta pelo ambiente ao seu redor. Pode ser os pais, pode ser uma professora, pode ser qualquer outra pessoa. Então essa pessoa foi aos poucos esmagada. Quando ela sai de casa e ela entra num outro ambiente, ela quer se impor, ela quer ter a razão, mesmo que às vezes não tenha, isso significa que ela se diminua, então ela impõe o pensamento dela e muitas vezes sabendo que ela está errada. A gente sabe que isso mesmo acontece. É como se a autoestima ela defendesse a si mesma, porque aquilo ali é o que sobrou da autoestima que ela tem para ela viver no dia a dia, né? Então, uniformidade nem sempre é maturidade, muitas vezes é um medo. E olha a armadilha da razão. Um dos maiores erros humanos diante do conflito é transformar a conversa em disputa por quem tem razão. E nós estamos sempre fazendo isso, sim ou não? Casal, amigo com amigo, irmão com irmão, pai com filho, e vai isso para o ambiente de trabalho, obviamente, também, né? Culturas, políticas. Quando duas pessoas pensam diferente, o foco deixa de ser o problema real e passa a ser uma pergunta invisível: quem vai vencer? E a gente sabe que muitas vezes conflitos, eles levam a perdas de amizade, de relacionamento. É filho que não fala mais com o pai, é um casal que casou ali porque eles se amavam, tudo, e depois, quando tem essa briga, esse conflito, não querem nem se ver, um está processando o outro na justiça. Mas como assim? Eles não se amavam. Então foi a diferença de opinião, de visão do mundo que causou esse conflito, e um quer ganhar do outro, um quer ser melhor do que o outro, um quer ter razão em relação ao outro. E esse deslocamento ele é muito destrutivo. A discussão ela deixa de gerar em torno de uma solução e passa a girar em torno do ego, né? Por exemplo, o comercial versus a operação. O comercial defende a urgência e a operação reage como se a urgência fosse uma ofensa pessoal. Vamos lá, a gente precisa produzir, precisa acontecer, precisamos vender. Então acontece às vezes essa diferença, né, de opinião entre comercial lá e o pessoal que está produzindo, o RH versus a liderança. O RH aponta um problema de clima e a liderança interpreta como um ataque à gestão e não como um cuidado com a equipe. São só exemplos que podem estar acontecendo, esse aqui ou outros diferentes na tua empresa. Colaborador versus gestor. O colaborador questiona um processo e o gestor vê aquilo como uma afronta à autoridade. Mas como assim que ele está aqui querendo saber mais do processo do que eu, em vez de uma oportunidade de melhoria? Ele pensa isso. Reuniões deixam de ser espaços de construção e passam a ser arenas de briga, onde o time aprende que falar é perigoso e o ambiente perde pouco a pouco leveza, confiança e maturidade. Já aconteceu aí na tua empresa? Vamos trabalhar isso. Reuniões deixam de ser espaços de construção e passam a ser arenas. Vamos lá. A mesma realidade pode ser vista de formas completamente diferentes. É isso que a gente vai entender nessa aula de hoje, porque a lente, o óculos que você colocou, que é a forma como você enxerga a vida, olha aqui, ó, eu tenho um óculos aqui e tenho outro. Então é assim que funciona. Pode ser que você tenha colocado o óculos e a forma, a lente que filtra a realidade, porque a realidade para um não é a realidade para o outro. Pode ter uma pessoa sentada aqui do meu lado, você pode estar sentado aqui do meu lado, olhar para a mesma realidade e ter uma opinião completamente diferente da minha sobre o que está vendo da realidade. Sim ou não? É óbvio que sim, porque tem a ver com a lente que nós colocamos, o óculos que nós colocamos para ver o mundo. Então uma pessoa vê negligência, uma outra vê limitação, uma vê ameaça, outra vê dor. Então eu gosto muito desse exemplo. Aqui no centro de Blumenau, lá tem uma igreja no centro, tem uma pracinha assim na frente da igreja, aí tem uma pessoa lá pedindo dinheiro, tá? Consegue ver essa situação na tua cidade aí também? Bem normal. Aí tem uma pessoa caminhando e uma pessoa imediatamente atrás. A primeira pessoa olha para aquela pessoa que está ali deitada no sol pedindo dinheiro e pensa: olha aí, 2 braços, 2 pernas, por que não está trabalhando aqui em Blumenau? Está cheio de emprego. E sim, é uma cidade que falta gente. Então ele tem essa visão: nossa, por que ele não está trabalhando? Por que ele não pega um emprego? Por que ele não faz um jardim aqui em Blumenau que paga super bem? Está errada essa visão? Não necessariamente, é uma visão dele que ele tem.
é aquela situação. Imediatamente atrás tem uma outra pessoa, 1 metro de distância, é a mesma realidade, ele está enxergando a mesma coisa. Ele olha para aquela pessoa ali deitada e pensa assim, nossa, deve estar morrendo de fome, coitado, não teve oportunidade da vida, talvez não tenha estudado, talvez tenha sido abandonado pela família, vou pegar aqui e vou dar um dinheiro para ele ter o que comer. Duas visões completamente diferentes da exatamente a mesma realidade que eles estão vendo. Então é isso que acontece no dia a dia da nossa vida. A gente tem que entender que não necessariamente aquela pessoa que pensou que ele poderia ou deveria estar trabalhando é melhor ou pior do que a minha visão. Isso é importante a gente entender, e a convergência é justamente isso, tentar entender a lente do outro, tentar entender por que ele vê a vida dessa maneira, tão diferente de como eu vejo. E isso justamente é o desafio que a gente encontra no relacionamento interpessoal, não só nas empresas, né? Então, um vê a falta de oportunidade, a realidade é a mesma, o que muda é a lente. Equipes são formadas por pessoas com histórias, experiências, crenças, padrões mentais diferentes. Não existe leitura neutra, existe sempre uma interpretação da realidade, que é da minha cultura, da minha educação, da minha genética, do meu jeito de ser, do meu bio, do meu psico e do meu social. O bio é o que eu trouxe, o psico é como eu interpretei, social é o que me fez pensar, sentir, acreditar, dar valor a alguma coisa, dizer que isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Tem tudo isso no meu biopsicossocial, diferente do seu. Então, nem toda resistência é rebeldia, nem toda discordância de alguma opinião sua é desrespeito, nem toda explosão nasce de gênio forte, o cara tem um gênio forte, não, é uma opinião diferente. Nem todo silêncio é concordância, isso é muito importante. Nós vamos ver aqui nas reações frente ao conflito que nem sempre o silêncio é bom. Ah, ele concordou comigo, tá tudo certo então. Não é bem assim. Na base de muitos conflitos está a incapacidade de reconhecer que o outro está operando a partir de outro mapa interno, é outro GPS. Sem essa consciência, qualquer diferença vira provocação, com ela a diferença pode começar a virar perspectiva. Se você tem consciência, é perspectiva. E aí nós temos aqui então as 4 reações frente ao conflito mais comuns. Isso aqui é um trabalho baseado no escritor brasileiro Roberto Lira Miranda. As 4 reações frente ao conflito. Quando uma diferença se instala, as pessoas costumam reagir de formas relativamente previsíveis, porque ela começa a copiar aquela forma de ser dela para outras situações da vida dela. O que ela faz em casa, ela copia para o trabalho. O que ela faz no trabalho, ela copia em casa. O que ela faz com uma pessoa, ela faz com outra. Esses padrões estão presentes em reuniões, corredores, conversas paralelas, feedbacks, nas relações entre áreas e até no silêncio de quem aparentemente aceitou, mas não aderiu de verdade ao que foi decidido. Então aqui estão as 4 reações. Eu vou depois falar um pouco de cada uma. Concorrente, a falsa harmonia. Tá tudo certo, você tá certo, tá tudo bem, você tem a razão. Oposição oculta, cria uma via. Divergente, oposição automática, batalha de ideias, né? Então, assim, eu estou pronto para batalhar com você até onde você quiser, não tem problema. O conflitante, agressividade e imposição, parte para briga muitas vezes. E o convergente, que é a reação ideal frente ao conflito. A escuta real, a busca de entendimento em relação a qualquer situação que esteja acontecendo.